O Freud, ele inventa, ele, ele divulga, né? Não inventa, mas ele dá publicidade para um modo terapêutico. Que é aquele modo, vamos lá, vamos repetir, só pra gente visualizar, né? Vocês já sabem, mas é bom falar isso. O terapeuta sentado ali numa cadeira e o cliente, o paciente, o cliente, ele chega e começa a falar as coisas. E há uma interação. Em algum momento da terapia, e é logo no início, existe uma idolatria, né, da autorreferência, né? O paciente ele fala sobre si, sobre si, sobre si, sobre si, sobre si e sobre si. E o terapeuta fala sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele. Alguns terapeutas têm a habilidade ou a sensibilidade, que aí às vezes é intuitiva, às vezes é conceitual, de romper esse bolo, esse novelo, e abrir o olho do paciente para um mundo. Atenção, do mundo, exceto o paciente. Porque o que acontece na maioria das vezes é o paciente está ali reclamando da esposa, por exemplo. E aí o terapeuta, às vezes com boa intenção, fala da esposa, mas da esposa em relação ao paciente. Né? Então, tem um marido lá, tem um sujeito, chega 30, 40 anos, chega para ter um problema matrimonial qualquer e tá falando da esposa, de como é que tá ruim, não sei o quê, porque ele se sente mal, porque ele se sente ofendido, porque ele se sente isso, porque ele sente aquilo, porque ele se sente abandonado, porque ele não sei o quê. Aí o terapeuta vai, claro, em primeiro lugar ele começa a investigar o paciente, as questões do paciente e deixa o paciente falar sobre si. Em algum momento o terapeuta ele pode falar sobre a esposa. Não é mais sobre você, agora é sobre ela, mas é sobre ela em relação a ele, em relação ao paciente. E dá na mesma, porque o paciente continua sendo o centro. Poucos terapeutas conseguem, nessa dinâmica, mostrar um mundo, exceto o paciente. Abrir novos horizontes, abrir novas perspectivas, coisas que não estão no campo de visão do paciente, o paciente não participa. Em primeiro lugar, porque, claro, o terapeuta não tem habilidade para isso ou não entendeu que é necessário fazer isso. Em segundo lugar, porque muitas vezes o paciente não deixa. É óbvio. Quem não gosta de falar sobre si? Ainda que eles dizem, não, eu odeio falar sobre mim. Mas você gosta que falem sobre você, então. Então, o setting terapêutico, como ele está montado, as demandas do cliente, em vez de elas verterem num sentido extrínseco, ou seja, elas irem para algum lugar extrínseco ao paciente, ou seja, para o mundo, para Deus, para o que o paciente não é e poderia vir a ser, esse fluxo encontra um anteparo, que é o terapeuta, que está ali olhando para o paciente e esse fluxo volta para o paciente. Vocês percebem isso que eu estou dizendo ou não? O que eu quero propor para vocês é um novo horizonte de possibilidade de ação. Tá? Porque, por exemplo, o que a Júnia está falando aqui? A Júnia está dizendo o seguinte, olha, Doc, seria possível salvar a proposta do Freud de psicoterapia caso o terapeuta adotasse uma postura sacerdotal e estimulasse o tom confessional do paciente e estimular que o paciente buscasse a confissão de fato? Pois então, Júnior, mas isso não é psicoterapia. E o paciente que não é católico? Né? E pior, e o paciente que já se confessa? Na verdade, olha, a gente vai atender 2 tipos de pacientes, não tem 3, não tem o terceiro. Ou é o sujeito que já se confessa, o sujeito que não se confessa. Não se confessa por quê? Porque não é católico, porque é ateu, porque não sei o quê. Ou o sujeito que é e já se confessa. Né? Mas se todos se confessassem, acabaria a psicoterapia? Não. Ou seja, boa, Júnior, ou seja, tem que haver outra maneira de fazer. Essa outra maneira de fazer que eu queria ensinar para vocês ou para alguns de vocês é o espetáculo terapêutico. O espetáculo com finalidade terapêutica. Que pode ser, atenção, que pode ser aos moldes de uma aula, entre aspas, como eu fiz no curso presencial, e que pode ser nos moldes da terapia em grupo. E grupo, entenda-se, 2, 3 pessoas já temos um grupo. Basta ter um a mais. Que é essa pergunta, Letícia. Vamos lá, deixa eu ler a pergunta e a Letícia perguntou. 2, 3 pessoas
Mas o que muda de fato, Doc? Não perde o caráter personalíssimo? Então, a tua pergunta, Letícia, ela está sendo feita, né, dentro de uma lógica da psicoterapia freudiana. Você já admite que o caráter personalíssimo é necessário para que o processo terapêutico seja bem sucedido, que é o mesmo caso da Kátia. Será que o atendimento individual não completaria o atendimento em grupo na medida em que a pessoa, após o atendimento em grupo, falaria de questões mais particulares? Essa pergunta, de novo, está dentro de uma lógica da psicanálise freudiana. Porque ela parte do pressuposto de que a psicoterapia vai ser eficaz se as questões particulares forem tratadas nesse 1 a 1. O que eu estou levantando aqui é quem disse isso. E pior, os dados da realidade mostram que isso parece ser iatrogênico, parece ser falso. Isso, Igor. O Igor falou assim, ó, será que o caráter personalíssimo não faz o oposto do que é esperado? Essa é a minha tese. Seria então uma aposta na capacidade de cada pessoa em usar as faculdades para curar-se? Ora, mas não é isso que devia ser? Isso faz sentido, porque algumas premissas elas são tomadas como certas, sem vocês terem jamais se confrontado essas premissas, né? Por exemplo, é isso que estavam falando aí. O psicanalista, ele... Bem, dito de outro modo, eu falei, olha, a normalidade ou a saúde, ou o ideal da normalidade psíquica, ele é mais ou menos estável, né? E extrínseco a cada um de nós. Ele é algo, né, ao qual a gente tem que entender. Já vi essas terapias gerarem mais benefício que a tradicional, principalmente para o público que não tem condição financeira. É que o público que não tem condição financeira, eles vão ter que se submeter à terapia em grupo. Ele não pode pagar ali 1 hora do terapeuta, então ele vai lá para o que o Estado está oferecendo. E o Estado, como tem que atender muita gente, bem, põe todo mundo aí em grupo que... Mas acaba resolvendo mais mesmo. Ah, ótimo, Renata. E quem tem fobia social? Eu pensei muito sobre isso, óbvio, né? Que é o que eu falava, às vezes eu falava, pessoal, fica tranquilo, não vai ter nenhuma dinâmica, né? E quem não quiser falar, não precisa. Pode ficar quieto aí o tempo todo. Não precisa mesmo. Assim, Porque realmente, se você falar assim, vai ter dinâmica, eu não vou. Dinâmica eu não quero não, tá maluco? O Hermann falou assim, ó, e se ninguém falar? Ótimo. Né? Vocês estão tentando tirar da cachola de vocês o que seria terapia em grupo. É isso que eu vou ensinar a fazer. Não é isso? É isso que eu vou ensinar a fazer. Não é assim, senta aí, pessoal, agora falem dos seus problemas. Não, aí não é terapia em grupo. Isso aí é, sei lá, é terapia individual ou com testemunhas. Essa aí é a coisa. Né? É outra coisa. Vocês estão inventando um processo na cabeça de vocês. Exato, Larissa. Cada um processa de uma forma. Tem muita gente que fica ali quietinha, mas tá participando de tudo. Óbvio. Vocês estão pegando. E estão vindo vários testemunhos aqui, ó. Vários testemunhos aqui que eu tô lendo de vocês falando a mesma coisa que eu tô apontando, mas que ninguém tava formulando direito. Um monte de falando, realmente, terapia em grupo, puta, eu lembro, quando eu fiz não sei o que, ali eu fiz um grupo empresarial, grupo no CAPS, grupo não sei aonde, até uma terapia. O que eu quero dizer é o seguinte, a terapia individual não é aquela, em algum momento a gente encontra um limite, né? O limite está em toda a sessão. Não sei se vocês percebem isso. A pira dele. Olha lá. Doc, e o método socrático como terapia individual? Eric, se liga, preste atenção, vem comigo. Método socrático, Eric. Vou te contar o método do Sócrates. Beleza? O diálogo socrático, ele não é numa caverna. O Sócrates e o seu amigo Fédon, né? É numa praça, aberto. Todo mundo participando. O Edu matou a charada. O Edu falou, o diálogo socrático acontecia em público. Não é, Eric?
E aí vocês estão relembrando, eu não ia chegar lá hoje, mas vocês estão relembrando que esse era o método terapêutico de Sócrates, esse era o método terapêutico de Cristo. Cristo sentava e falava, né, conversava, respondia, perguntava. Só que o Freud é o sujeito que deu a cara para a psicologia, pro modo como se faz, nem psicologia não, pelo modo como se faz psicoterapia na contemporaneidade.